O Thomas Trauman fez uma análise em cima da pesquisa da Genial, que saiu no início da semana, da Quest, sobre os eleitores nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. O que é que eles querem? O que é que essas pessoas querem, gente? No final do dia, é só acordarem. Porque o que elas querem é exatamente o que a direita defende. Elas só não sabem disso. Por quê? Porque elas são desinformadas constantemente. Ele fala, uma extensa pesquisa inédita da Genial Quest mostra que existem independentes mais conservadores e mais progressistas, porém, a maioria dos nem está no espectro da centro-direita. Aí, veja o que pensa, né, os nem da vida. Pontos que os independentes concordam mais com lulistas e esquerda. Isenção de imposto de renda até 5 mil. Algum de vocês, gente, é contra a isenção de imposto de renda? Acho que a maior parte das pessoas é favorável até aumentar a isenção. Bota até 10 mil reais. Sabe? Já paga tanto imposto no país. Você é pra pagar imposto de renda, vamos reduzir o imposto direto, que o Lula acabou de aumentar de novo. Aumentar o imposto mais rico. Eu não sou contra isso aqui, não. Por mim, você tá porrada em André Esteves e no Jorge Batista. E na escala 6x1, também não tenho nenhum problema em relação a isso daqui. Enfim, manter Bolsa Família. Bolsonaro foi quem colocou em 600 reais, né? Bolsa Família realmente cresceu, foi na mão de Bolsonaro. Lá com o Auxílio Brasil. Enfim, aqui esses dois pontos realmente, eu acho que a direita não defende, que é ser contra a possibilidade da pessoa comprar uma ferramenta para se defender e contra proibir casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Ponto que os independentes concordam com bolsonaristas e direita. Acha que auxílios fazem as pessoas trabalharem menos, do jeito que é feito no Brasil, realmente, não tem nenhuma contrapartida. Defende liberdade de expressão absoluta, não acredita que sua vida melhorou nos governos do PT, a favor das privatizações, também aqui mesmo não sou muito favorável a isso não. A favor de classificar facções como terroristas, contra debater sexualidade na escola, achar ruim ver casais da diversidade se beijando. São pautas, eu acho que do jeito que estava ali o Jean, né? Sentar com as pessoas e explicar que a direita não vai acabar com Bolsa Família. Acho que isso hoje as pessoas estão começando a entender. Não tem como votar no PT, só sendo muito desinformado. Flávio segue ganhando espaço. Aí estava ali a Bloomberg Internacional falando dele. A candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro está ganhando força, surpreendendo os céticos que inicialmente não acreditavam que sua decisão de concorrer ao cargo mais importante do Brasil fosse real. Só quem não acreditou foi a turminha que queria o Tarcísio, né? Aí o Estadão comenta que o Flávio já teve 2 vitórias até o presente momento. Eu acho que na verdade tá uma dentro da outra, que o Ricardo Corrêa fala que o Flávio já colheu ao menos 2 vitórias. Embora os resultados da pesquisa que o colocam em parte com Lula precisem ser relativizados diante da distância para o pleito e de um cenário ainda incompleto, né? Hoje assim, mas pode ser que seja diferente lá na frente. Serve muito bem para solidificar a sua candidatura e liquidar as chances de quem trabalhava para evitar uma nova disputa entre Lula e Bolsonaro. Então, a primeira vitória, consolidou. A segunda vitória vem ao implodir o entusiasmo em torno de uma terceira via, conduzida por Kassab, com 3 governadores. Os demais partidos do Centrão vão descartando a hipótese de se unirem a uma proposta que hoje não parece demonstrar capacidade de enfrentar uma polarização cada vez mais dada. Então, o Flávio já ganhou isso daí, já trouxe o partido do Centrão para a mesa para realmente negociar. E eu não sei, semana passada, só para trazer, né, uma das vitórias do Flávio, e mesmo antes da pesquisa, PP descarta apoio a PSD, vê Flávio ou nada, mas deve definir isso a partir de maio. Isso porque foi ontem, ou foi anteontem, ontem aqui em vídeo eu mostrei a postagem do Rueda, falando, cara, o Flávio não vai apoiar ninguém. O Rueda falou, e o Rueda é União Brasil, né? União Brasil e PP, então estão 100% alinhados. Tá ali, ó, um dos principais partidos sendo de direita, o PP, descarta apoiar a turma do Kassab. Eles falaram isso com o Estadão. O partido considera que é um cenário de Flávio ou nada. Ou seja, ou a gente vai apoiar o Flávio Bolsonaro ou não vai apoiar ninguém. Só que essa definição só deve ser tomada a partir de maio, com a maior clareza do tabuleiro eleitoral nacional e após o prazo de descompatibilização. A sigla também aguarda como será o posicionamento de Flávio, uma condição que ele mostre um discurso mais ao centro, sem se resumir a defender o legado do governo do pai. Também é uma preocupação com o projeto que será apresentado. Aqui é só uma tentativa, tipo Pink Cérebro. O que é que vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo. Mas mais uma vez é o Centrão tentando forçar que o Flávio dê uma guinada para agradar os banqueiros da Faria Lima. Aí tem umas notícias sobre isso. A reação do mercado financeiro ao avanço de Flávio Bolsonaro contra Lula em pesquisa. Aí a turma da Veja estava no parlamento quando a pesquisa foi divulgada, né? E aí tinha alguns lobistas do mercado financeiro que estavam acompanhando votações. Aí o Marcelo Ribeiro relata assim, ó, membros do mercado financeiro receberam com ceticismo os números de levantamento que mostrou um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Representantes de setores que acompanhavam votações no Congresso, lobistas, minimizaram os números trazidos pelo levantamento. Compartilhava a avaliação de que ainda é muito cedo e que a consolidação rápida do nome de Flávio era esperada, né? Eles ponderavam que o filho de Bolsonaro tem muita de vidro, que pode colocar a jornada eleitoral do parlamentar do pele em risco. Ele que tem o teto de vidro. O do Lula é de adamantio. Não é adamantio? O metal lá do esqueleto do Wolverine é de adamantio. O Lula é um santo. Então ele é de vida do Flávio.
Aí, a reticência do mercado tá mais ou menos por aqui. Aqui é uma matéria que é o reforço positivo. Flávio está mais preparado que o pai para governar. O cara da FGC. Aí tu começa a ver, né? O interesse do mercado. O que eles repetem todo santo dia. A necessidade de promover um forte ajuste fiscal para estabilizar e posteriormente reduzir a dívida pública, se imporá o próximo presidente da República. Ah, tá. O eterno ajuste fiscal. Para o economista Gesner Oliveira, Flávio estaria mais preparado que o pai para comandar o Brasil e poder implantar medidas inspiradas no presidente argentino Milei, como eleito com uma plataforma ultraliberal. Ou seja, o mercado financeiro só quer, assim como o PP, tutelar o governo do Flávio. Se o Flávio entregar o Ministério da Fazenda para o André Esteves, tá tudo resolvido. Aí não tem ceticismo, não tem nada. Aí já tá ali, ó. Faria Lima cogita a dama de ferro de Guedes com o posto de piranga de Flávio. Daniela Marques consentindo. Não tenho nenhum apreço pela senhorita. Aí o Renato até comenta, não é Faria Lima não, é o André Esteves. É o tempo todo trazendo algum nome pra encher o saco. É fulano, ciclano, beltrano. O mercado financeiro só quer esse... É incrível, né? Então, incrível. Olha aí onde é que a Daniela Marques consentindo foi trabalhar. Vê as notícias da época do governo Bolsonaro. Daniela Marques Consentino, esse é o nome dela completo. Esse daqui também é um dos motivos do mercado financeiro ser tão reticente com Bolsonaro e tão amoroso com Lula. Vocês estão vendo a Selic, vocês estão vendo o lucro dos grandes bancos brasileiros. E por muitas vezes, vocês já ouviram da boca de Bolsonaro, né? A gente criou o Pix, e aí o Pix tirou muito dinheiro dos bancos, né? Então o governo Bolsonaro foi o governo que teve um recorde negativo. A Selic é 2%. Era quase juro negativo. Da Lula é Selic de 15%. E Bolsonaro, além de ter juros baixos, tirou muito dinheiro, né? 3 maiores bancos, só 3, perderam quase 2 bilhões em receitas por causa de Pix e Fintechs. Só 3 bancos. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Só esses 3 juntos. Foi 2 bilhões a menos. Essas taxazinhas que tinha ali de TED, transferência, isso... 2 bilhões. Por isso que eles são tão reticentes ao Flávio Bolsonaro. Agora começa a ficar claro o porquê das falas de André Esteves chamando o fintech de Disney para o crime organizado, da elevação abrupta de tom do Banco do Central contra o setor e da narrativa martelada de que fintech virou sinônimo de lavagem de dinheiro. No fim, o tal livre mercado revela seus limites. Ele é livre até o momento que começa a corroer as margens da oligarquia financeira. Quando isso acontece, o discurso muda e quem ousa empreender e inovar passa a ser tratado como problema. Tudo só se resolve quando esses mesmos são presos ou expulsos do mercado. Assim funciona a selva que chamam de Faria Lima.